Olá, meu nome é Nayara Assis, sou doutoranda do Laboratório de Farmacologia Vascular da UFMG e vou apresentar para vocês o meu trabalho que se intitula Tecido adiposo perivascular recupera a hiporreatividade de camundongos na sepse aguda. Vocês sabiam que o tecido adiposo tem um papel importante na sepse? O tecido adiposo no qual eu falo é o PEVAT. Ele envolve a maioria dos vasos sanguíneos e libera moléculas biologicamente ativas que regulam o tônus vascular. A nossa hipótese é que o PEVAT se opõe à hiporreatividade causada pela sepse aguda por liberar substâncias vasoconstritoras, aliviando a insuficiência vascular que a sepse aguda causa. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi estudar os efeitos vasoativos e inflamatórios do PEVAT na hiporreatividade aórtica induzida por sepse aguda. Para isso, então, nós utilizamos camundongos machos da linhagem BOB-C de 8 a 12 semanas e esses animais foram divididos em dois grupos, grupo chão e grupo séptico. O grupo séptico passou pelo processo cirúrgico denominado ligadura e perfuração do seco, CLP, no qual esses animais sofreram uma laparotomia ventral, exposição e manipulação do seco, uma ligadura feita com linha próxima da região da válvula ileocecal e uma única perfuração transversal com agulha 20 cg para extravasamento das fezes. Após isso, o seco foi reintroduzido na cavidade abdominal e o animal sofreu uma laparorrafia. O grupo chão não sofreu nem ligadura e nem perfuração do seco. Ambos os grupos foram sacrificados 6 horas após o processo cirúrgico. Como primeiro resultado, então, nós temos aqui o gráfico de score clínico, mostrando que os animais do grupo séptico, aqui em azul, de forma diferente do grupo chão, aqui em rosa, apresentaram um valor de score mais alto nas 4 primeiras horas do que o grupo chão. Além disso, eles mantiveram a sua pontuação alta do score com o passar do tempo, diferente do que foi visto com o grupo chão. Então, considerando que a pontuação do score é diretamente proporcional à morbidez, esses resultados permitem a confirmação da piora dos aspectos clínicos do grupo séptico quando comparado ao grupo chão. Entretanto, nós não tivemos óbitos dentro das 6 horas. Então, sabendo que a sepse, além de causar uma piora no estado clínico do indivíduo, provoca também uma vasodilatação sistêmica intensa. Então, para isso, nós realizamos a avaliação da pressão arterial sistólica. E o grupo séptico, além de ter uma piora do estado clínico, ele se encontrava hipotenso quando comparado ao chão. Enfim, qual seria a influência do PEVAT sobre o tônus vascular de aorta de animais sépticos 6 horas? Então, para responder essa pergunta, nós realizamos montagem de preparações isoladas para teste de reatividade vascular. Isolamos a aorta torácica, segmentamos ela em 4 pequenos anéis, em que 2 deles o PEVAT estava intacto e 2 deles nós retiramos o PEVAT. Esses anéis foram imersos em um banho para órgãos isolados com condições ideais e realizamos curvas para contração. Então, em curvas concentração-resposta para a fenilefrina, que é um agente vasoconstritor, a gente observa que, na ausência do PEVAT, os círculos estão abertos e na presença do PEVAT, os círculos estão fechados. Então, na ausência do PEVAT, a sepse aqui com o círculo azul aberto promoveu um prejuízo de contração quando comparado ao chão. E de forma muito interessante, na presença do PEVAT, com o círculo azul fechado, o PEVAT ele recuperou essa hiporreatividade, ele se contrapôs a essa hiporreatividade. Então, esse prejuízo de contração que foi identificado não existe mais. Justamente por ele se contrapor a essa hiporreatividade. E de forma interessante também, a gente observa que, de forma fisiológica, o PEVAT continua com seu papel anticontrátil, como já é descrito na literatura. Então, uma vez que o PEVAT promoveu essa contraposição da hiporreatividade, recuperando essa contração, os demais resultados serão somente na presença desse tecido. Então, sabendo que o processo inflamatório leva à geração de espécies reativas de oxigênio como o ânion superóxido, causando estresse oxidativo, nós pesquisamos se essa espécie estaria participando do papel contrário do PEVAT. Então, para isso, nós incubamos com Tyron, que é um sequestrador de ânion superóxido, e esse sequestrador reduziu a contração, como pode ser melhor visualizado aqui no gráfico. De forma semelhante,
a gente observou que, ao incubar com a porcinina, que é um inibidor do principal complexo gerador de ânion superóxido, que é o NADPH oxidase, com a porcinina, a gente observou também, de forma semelhante, uma participação parcial tanto de ânion superóxido como do complexo NADPH oxidase no papel contrátil do PVAT. Então, além de estresse oxidativo, a sepse, que é um processo inflamatório, pode gerar a ativação de uma enzima denominada ciclooxigenase ou COX. Então, para verificar a participação dessa enzima nesse processo contrátil do PVAT, nós incubamos com o ibuprofeno, que é um inibidor não seletivo da COX. E esse inibidor promoveu uma redução da contração, como pode ser visualizado aqui na curva azul com círculos fechados. Então, a gente consegue concluir o envolvimento total de COX no processo, na contração do PVAT aqui. Então, sabendo que a COX está envolvida, será que a COX-2 está envolvida? Uma vez que a COX-2 está mais aumentada em processos infecciosos, como a sepse, então para isso nós incubamos com a nimesulida, que é um inibidor seletivo para COX-2. E de forma semelhante, a gente observou uma redução dessa contração, como foi visualizado aqui com o ibuprofeno, indicando o envolvimento total de COX-2. Então, uma vez que a COX está participando, será que os derivados vasocontráteis dela, como o tromboxana 2 e a prostaglandina F2-alfa, que são vasoconstritores, também estariam participando do papel contrátil do PVAT? Então, para isso, nós incubamos com ceratodate, antagonista do receptor para tromboxano, e a H6809, antagonista do receptor para prostaglandina F2-alfa. E de forma semelhante, a gente observou uma participação total dessas substâncias no papel contrátil do PVAT. Então, de forma a confirmar o que foi visualizado na reatividade vascular, nós realizamos ensaio para fluorescência com a sonda DHE, que fluoresce em vermelho na presença de ânion superóxido. E no grupo séptico, a gente observou um aumento da intensidade de fluorescência aqui no grupo séptico quando comparado ao chão. E para confirmar a participação de apocinina, a participação de NADPH oxidase, incubamos com a apocinina e observamos uma redução dessa intensidade de fluorescência na participação de apocinina, além de que iríamos avaliar também se a COX-2 estaria gerando ânion superóxido. E ao incubar com a nimesulida, a gente observou uma redução dessa intensidade de fluorescência, indicando que a COX-2 gera ânion superóxido também, assim como seus derivados. Então, como conclusão, nós temos aqui que a indução da sepse por 6 horas desencadeou uma hiporreatividade aórtica e que o PVAT atuou revertendo esse quadro hipotensor através de mediadores vasocontráteis, como o ânion superóxido, e derivados vasoconstritores da COX, como o tromboxana 2 e a prostaglandina F2-alfa. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos. Olá, meu nome é Lara Fabiana Luz Malheiro, sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Apresento um trabalho intitulado Como Leishmania amazonensis altera a função vascular em animais balbicídeos. Então, a leishmaniose é uma doença de caráter zoonótico e que pode se apresentar em 4 tipos diferentes, como leishmaniose cutânea localizada, leishmaniose cutânea difusa, leishmaniose mucocutânea e leishmaniose visceral. Cada um desses tipos podem ser causados por parasitos diferentes. No caso da leishmaniose cutânea difusa, é causada pelo Leishmania amazonensis, que é o parasito de maior transmissão no Brasil e é o foco desse trabalho. Então, a leishmaniose é uma patologia que acomete pele e mucosas, geralmente apresentando úlceras. Outros sinais podem ser diferentes
de acordo com o tipo de leishmaniose apresentado. Então, essa úlcera formada, ela segue alguns estágios de evolução, que se inicia de eritema, a pápula, até se formar em úlcera. Isso se dá através da picada do vetor, onde realiza o repasto sanguíneo no hospedeiro, depositando as formas infectantes do parasito no tecido e desencadeando assim o processo inflamatório, consequentemente gerando a leishmaniose. Alguns estudos já demonstraram que a leishmaniose pode acometer outros órgãos e tecidos. Trabalhos feitos com outros parasitos mostraram que a infecção gerada pode desencadear alguma disfunção vascular. Estudos também feitos com a leishmaniose visceral e com a leishmaniose cutânea localizada, provocadas por parasitos diferentes, demonstrou que pode causar alterações morfológicas no tecido vascular. E essas alterações podem gerar sérias modificações na vasculatura. No entanto, ainda é desconhecida a caracterização da leishmaniose cutânea difusa causada pela Leishmania amazonensis sobre a função vascular. Por isso, o nosso objetivo foi avaliar o impacto da progressão da infecção por Leishmania amazonensis sobre a reatividade vascular. Para isso, utilizamos camundongos machos da linhagem Balbicê com idade de 8 a 12 semanas e peso entre 25 e 30 gramas. Dividimos esses animais em 3 grupos: grupo controle 60 dias com N igual a 5, grupo infectado 30 dias e grupo infectado 60 dias com ambos com N igual a 5. A partir disso foi feita a inoculação do parasito de forma cutânea na pata traseira na concentração de 10 a 5 e assim esses animais foram submetidos à morte no período de 30 e 60 dias. Após a morte, retirou-se segmentos da artéria mesentérica de cada grupo para realizar a técnica de reatividade vascular, avaliando a resposta de contração e de relaxamento. Todos esses procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética da UFMT. A partir disso, então, obtivemos os seguintes resultados. Na curva de relaxamento através da acetilcolina, observamos que os animais infectados têm uma maior porcentagem de relaxamento, e isso está relacionado com o tempo de progressão da doença, uma vez que os animais infectados 60 dias apresentaram uma maior porcentagem de relaxamento quando comparado com o grupo controle com o grupo infectado 30 dias. Como vimos que esses animais infectados estavam apresentando uma maior porcentagem de relaxamento, analisamos se isso era através da via do óxido nítrico. Por isso, utilizamos o inibidor da enzima que produz o óxido nítrico, a EONAME, e assim observamos que os animais infectados tendem a reduzir a porcentagem de relaxamento quando esse óxido nítrico é inibido, ou seja, de alguma forma, esses animais infectados com Leishmania amazonensis produzem mais óxido nítrico, e isso está relacionado com o relaxamento dependente de endotélio. Já na curva de contração através da fenilefrina, observamos que os animais infectados apresentaram um aumento da resposta contrátil, e isso também está relacionado com o tempo de progressão da doença, uma vez que os animais infectados 60 dias apresentaram uma maior resposta contrátil quando comparado com o grupo controle e com o grupo infectado 30 dias. Esse aumento da resposta de contração, bem como essa possível disfunção endotelial, pode ocasionar algum tipo de disfunção vascular. Esse aumento da resposta contrátil também pode estar relacionado com essa curva de relaxamento, uma vez que esse aumento do relaxamento nos animais infectados pode ser um mecanismo compensatório por causa desse aumento da contração. Desse modo, concluímos que a infecção por Leishmania amazonensis, gerando a leishmaniose cutânea difusa, causou alterações vasculares tanto na resposta de contração quanto na resposta de relaxamento,
conforme o tempo de progressão da doença, e isso pode ocasionar algum tipo de disfunção vascular, sendo que esta pode ser agravada de acordo com a progressão da doença. Agradeço às agências financiadoras do CNPq e a CAPES. Muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Wes Fernandes Braga, sou pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a supervisão da professora doutora Virgínia Soares Lemos. Logo de início, gostaria de agradecer ao programa, à instituição, ao grupo de pesquisa, bem como às agências de fomentos que têm permitido a condução desse trabalho. É um trabalho que está no início, porém já irei apresentar para vocês os resultados preliminares que já conseguimos. O projeto é intitulado Avaliação do Desenvolvimento da Aterosclerose em Coronárias de Pacientes Chagássicos e Não Chagássicos. Bem, a doença de Chagas é uma infecção provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, adquirida por meio do contato com fezes do inseto barbeiro. Atualmente é reconhecida como uma importante causa de doença cardíaca não só na América Latina, onde foi inicialmente descrita, mas também na Europa, América do Norte e até na Ásia, devido ao aumento da migração de pessoas em todo o mundo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a doença de Chagas afete de 6 a 7 milhões de pessoas, o que gera um importante problema de saúde pública mundial, com frequência de 140 vezes superior à do HIV. Anos ou mesmo décadas após a fase aguda da infecção, até 30% de indivíduos infectados apresentam evidências de cardiomiopatia crônica e uma proporção desses desenvolve insuficiência cardíaca. A patogênese da cardiomiopatia chagásica crônica pode incluir diversos distúrbios de circulação coronariana, que podem ser responsáveis pelas lesões miocárdicas vistas em corações humanos e em modelos experimentais da doença. Além disso, em alguns estudos sugere que a infecção crônica por T. cruz aumenta a formação de espécies reativas de oxigênio por meio do estímulo de mediadores inflamatórios, como citocinas e quimiocinas, que poderia contribuir para o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas, a qual é caracterizada pela formação de ateroma, placas de gordura, colesterol e outras substâncias que se acumulam no interior dos vasos sanguíneos, podendo causar o estreitamento e obstrução desses vasos, levando a graves complicações de saúde como infarto do coração ou angina quando acomete artérias coronárias. Durante a fase crônica da cardiomiopatia, uma proporção importante de pacientes queixa-se de dor torácica atípica. Apesar disso, alguns estudos sugeriram que a prevalência de doença arterial coronariana em pacientes com doença de Chagas poderia ser menor que indivíduos com perfil de risco similar para a doença arterial coronariana, mas sem doença de Chagas. A principal evidência básica sugerida pelos estudos é que a infecção por T. cruz, por si só, possa exercer um efeito protetor contra o desenvolvimento de doença arterial coronariana em indivíduos cronicamente infectados. Segundo os estudos, isso seria possível pela ação potencial da transcialidase, produzida por T. cruz, em reduzir a infecção por micoplasma, o qual poderia estar envolvido na inflamação associada à doença arterial coronariana. Entretanto, ainda a relação entre a doença de Chagas e a doença aterosclerótica coronariana permanece controversa. Portanto, nosso objetivo foi investigar a aterosclerose em coronárias de pacientes chagássicos e não chagássicos submetidos a transplante de coração devido à insuficiência cardíaca. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sobre esse número de protocolo. A artéria coronária direita, ACD, de corações descartados foi obtida de cirurgia
de transplante cardíaco através de uma parceria estabelecida com o Hospital das Clínicas da UFMG. Já foram coletadas 73 artérias coronárias direitas de pacientes, sendo 41 não chagasco e 32 chagasco. Dos 41 não chagascos, já foram analisados 18 pacientes não chagascos e 16 pacientes chagascos. As análises realizadas foram para acúmulo de lipídios através da coloração com a RED. Avaliamos também área vascular e estenose através da coloração com hematoxilina e eosina. Fizemos a imunohistoquímica para marcação de CD68, uma proteína expressa principalmente aí em macrófagos, e também fizemos RT-PCR para quantificação de citocinas inflamatórias. Os primeiros resultados que obtivemos foram que dos 18 pacientes não chagasco, 15 pacientes apresentaram acúmulos de lipídios, portanto, desenvolvimento de aterosclerose nas coronárias, dando um total de 83,3% aqui da porcentagem inicial, do valor inicial de 18 pacientes. Em relação aos pacientes chagasco, apenas 11 pacientes dos 16 apresentaram acúmulo de lipídio, dando um total de 68,8%. Avaliamos então o acúmulo de lipídio desses pacientes que apresentaram desenvolvimento de aterosclerose e observamos que entre eles não tiveram diferença, com um P aí de 0,16. Avaliamos então a área vascular total, bem como a estenose através de uma fórmula, e observamos que a área total e a estenose também não teve diferença significativa entre os grupos não chagasco e chagasco. Bom, quando avaliamos o acúmulo de macrófago na parede vascular, através da marcação de CD68, realizado por imunohistoquímica, percebemos também que não houve diferença aqui dos pacientes não chagasco e chagasco. Então, tiveram um acúmulo de macrófagos na parede vascular semelhante. Em relação às citocinas inflamatórias, nós avaliamos a MCP1, TNF, interferon gama, IL6, IL10 e IL12. O MCP1 é uma importante quimiocina que atrai os monócitos para o sítio onde teve a lesão. E nós observamos que o MCP1 e as outras citocinas inflamatórias como TNF, interferon gama e IL6 não apresentaram aí diferença entre os grupos não chagascos e chagasco. Em relação a uma citocina anti-inflamatória como IL-10, também não houve diferença. Em relação à citocina IL-12, que é uma importante citocina que induz o interferon gama, que é uma importante citocina para a resposta do tipo TH1, nós observamos que também não houve diferença. Assim, concluímos que não foram encontradas alterações na morfologia, inflamação vascular associadas à doença de Chagas, não sendo observada prevalência de doença arterial coronariana. Olá, meu nome é Tainara, sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia da Universidade Federal de Mato Grosso e venho apresentar o meu trabalho, cujo título é
alteração dos parâmetros sanguíneos e reológicos em animais infectados por Leishmania amazonensis. A leishmaniose ela é causada por várias espécies de parasitos do gênero Leishmania, podendo ter várias manifestações clínicas, sendo a leishmaniose cutânea a manifestação mais comum. Esta leishmaniose cutânea ela pode se desenvolver para forma difusa quando causada pelo parasito Leishmania amazonensis. A leishmaniose cutânea difusa ela se difunde através da corrente sanguínea e sabe-se que modificações dos elementos figurados do sangue demonstram alterações hemorreológicas que contribuem para problemas vasculares. No entanto, importantes parâmetros sanguíneos são desconhecidos. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o impacto da progressão da infecção por Leishmania amazonensis sobre os parâmetros sanguíneos e reológicos. Para isso, utilizamos camundongos machos balbicei, com idade entre 8 a 16 semanas, e de peso entre 25 e 30 gramas. Foram divididos no grupo controle e infectado, sendo que o grupo controle foi inoculado com PBS e o grupo infectado inoculado com a carga parasitária de 10 a 15. Esses animais foram mortos no período de 30 dias ou 60 dias, depois da inoculação. Após serem mortos, coletamos o sangue desses animais através de punção cardíaca e colocamos esse sangue em tubos com EDTA, que foram levados para a reologia e posteriormente feito as análises estatísticas, onde obtivemos alguns resultados. Podemos observar neste gráfico a tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento, e é possível notar que houve uma redução do fluxo sanguíneo dos animais infectados quando comparado aos animais do grupo controle, onde a gente pode ver aqui embaixo, então. Mas não houve diferenças significativas entre os grupos infectados. Logo, sendo possível notar que o sangue dos animais infectados apresentaram uma maior taxa de viscosidade quando comparados ao grupo controle, mas sem diferenças estatísticas entre os grupos infectados. Vale ressaltar, então, que o sangue ele é caracterizado como um fluido não newtoniano pseudoplástico, podendo dizer que à medida que diminui a taxa de cisalhamento, há o aumento da viscosidade, como observamos nesse gráfico aqui. A taxa de cisalhamento dos animais infectados diminuíram e, consequentemente, tivemos uma maior viscosidade no sangue desses animais quando comparado ao controle. Então, esse comportamento foi possível de ser observado. Logo, nossos resultados demonstram que não houve associação do tempo da infecção com a progressão da doença. Contudo, podemos concluir que a infecção por Leishmania amazonensis altera o perfil plasmático, aumentando a viscosidade e diminuindo a fluidez do sangue, que contribui para alterações cardíacas e vasculares, influenciando no bombeamento e transporte sanguíneo. Assim, esse estudo ele poderá auxiliar no melhor controle epidemiológico da doença e auxiliar também no tratamento aos pacientes afetados por essa parasitose. Quero agradecer aos órgãos financiadores, CNPq e CAPES, e agradecer também a todas as pessoas que contribuíram para o desempenho desse trabalho. Obrigada!
Olá a todos, eu sou Rodrigues Lorenzão e vou apresentar agora o nosso projeto que tem como título Cell-Free DNA como um possível biomarcador agudo da sepse e a sua relação com a atrofia muscular esquelética. A sepse é caracterizada por uma resposta inflamatória sistêmica mediante uma infecção primária por um micro-organismo qualquer, seja ele bactéria, fungos e até mesmo vírus. Atualmente, a sepse é a principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva e uma das principais causas de mortalidade hospitalar tardia. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, a expectativa de ocorrência de sepse no Brasil é de 670 mil casos por ano, com 50% destes casos resultando em morte. No mundo, a Organização Mundial da Saúde estima que 31 milhões de casos são diagnosticados anualmente, sendo 6 milhões deles fatais. Os custos para tratar esses pacientes podem ultrapassar o valor de R$ 10.000. Sabe-se que um paciente com sepse, além de necessitar de um manejo clínico cauteloso, necessita de um período maior de internação, o que implica diretamente no prognóstico e no tempo de recuperação. Esse período acamado gera alterações no metabolismo e a musculatura esquelética passa por um processo de atrofia gradual no sistema osteomuscular, em que os músculos vão exercer menor força sobre os ossos, que necessitam da força mecânica dos músculos para manter sua homeostasia, o que acaba prejudicando também a capacidade de deambulação deste paciente. Por isso, nós buscamos neste trabalho avaliar a sepse através do cell-free DNA, que está sendo utilizado já em pesquisas experimentais, como possível biomarcador relacionado ao dano celular em caso de infecções. E o objetivo dessa pesquisa é identificar e investigar a relação do cell-free DNA como um possível biomarcador da sepse aguda e a relação com a atrofia muscular. O método para este trabalho foi introduzir a sepse pela técnica de CLP, que é o protocolo de ligadura cecal, reproduzindo em um modelo animal peritonite aguda semelhante à peritonite observada na clínica. Para isso, foram utilizados ratos Wister, pesando de 300 a 350 gramas, divididos em dois grupos, o grupo controle, com dieta livre e sem CLP, e o grupo CLP. Os sinais clínicos foram avaliados 6 e 24 horas após a CLP. E o sangue para dosar o cell-free DNA foi extraído após 24 horas do procedimento. Como podemos observar no gráfico, onde o cell-free DNA foi medido em plasma não diluído, o grupo controle ficou com uma concentração de cell-free DNA abaixo de 100 nanogramas por ml, e o grupo CLP ultrapassou essa marca, alcançando uma diferença de 33,6 nanogramas por ml, o que equivale a 39%. Na tabela ao lado, onde foi avaliada a concentração de cell-free DNA em plasma diluído, o grupo controle ficou abaixo de 10 nanogramas por ml e já o grupo CLP ultrapassou os 25 nanogramas por ml, mostrando aí uma diferença estatística significativa, com um P menor ou igual que 0,005. Nas tabelas da coluna ao lado, vemos os P's dos músculos sóleo e o músculo extensor longo digital, e também o índice de atrofia desses músculos. E embora, como observamos, não haja uma indicação de diferença no peso desses animais e nem dos tecidos que foram analisados, houve uma diferença significativa na concentração do cell-free DNA, como a gente observou nos gráficos abaixo. E por esse motivo, o cell-free DNA ele pode ser utilizado como um indicador da sepse aguda e também como método de acompanhamento nos casos de sepse em pacientes em longos períodos acamado. O cell-free DNA ele está presente em pessoas saudáveis, mas em níveis mínimos. E já em caso de infecção como a sepse, a quantidade maior de apoptose, o dano celular e a rápida renovação dessas células eleva os níveis de DNA livre de células no plasma, né? Desde que foi descoberto em 1948, várias pesquisas foram realizadas buscando possíveis formas de utilizar esse biomarcador como método diagnóstico e prognóstico de doenças como a sepse. Duivide e outros pesquisadores, em um estudo observacional retrospectivo para avaliar a força prognóstica do cell-free DNA, avaliando a amostra de plasma de 80 pacientes com sepse grave, mostrou que os níveis de cell-free DNA em pacientes não sobreviventes eram bem maiores que os níveis dos sobreviventes e os voluntários saudáveis, evidenciando mais uma vez a importância do cell-free DNA como marcador biológico de dano celular. De acordo com os experimentos realizados neste estudo,
E os resultados obtidos, concluímos que o cell-free DNA ele pode ser utilizado como um dos marcadores biológicos para diagnosticar casos de sepse aguda. E eu gostaria ainda de agradecer os nossos apoiadores, a CAPES, a FAPES, a Faculdade Favene, ao Laboratório de Oncologia Clínica e Experimental da professora Sônia Gouveia, e em especial ao professor João Vitor Coutinho da Silva. Boa noite ou um bom período do dia para quem estiver me escutando. Meu nome é Matheus Moreira Dias e eu vou estar representando nosso grupo desse estudo que intitulamos de Covid-19, a enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, e o sistema cardiovascular. Para introduzirmos, é importante relembrarmos que a Covid-19 ela teve início no final de 2019, na província de Wuhan, na China, e no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a declarou como uma pandemia causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, então, ele utiliza a enzima conversora de angiotensina 2 como uma porta de entrada para o organismo humano. Ou seja, esse vírus ele entra na célula hospedeira, na célula humana, através da ECA2, favorecendo a lesão em diversos órgãos, como o sistema cardiovascular, que é o nosso principal foco de estudo. O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão, uma pesquisa de literatura correlacionando a ECA2 e o sistema cardiovascular durante a infecção pelo novo coronavírus, visto que já foi comprovado a maior taxa de mortalidade de pacientes com doenças cardiovasculares persistentes com Covid-19. Nós utilizamos como método uma pesquisa bibliográfica na base de dados Medline, através da Nature Library of Medicine, da UCA, com as palavras-chave Covid-19, Angiotensin Converting Enzyme e Cardiovascular System. Então, foram critérios de inclusão, foram critérios de seleção, artigos em suas versões completas e gratuitas na língua inglesa, publicados até agosto de 2020. Como resultado, nós obtivemos que as células do sistema cardiovascular elas possuem alta expressão da ECA2 e que, em casos mais graves, elas aumentam a vulnerabilidade ao SARS-CoV-2 e a piora do prognóstico do paciente. O SARS-CoV-2, então, ele utiliza a ECA2 como uma porta de entrada para o organismo humano e, dessa forma, com a infecção, ele reduz a expressão de ECA2 no organismo. Mas qual é a importância da ECA2 para o organismo humano? A ECA2 ele é o principal regulador do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele degrada a angiotensina 2 em uma molécula com ação vasodilatadora. Ela oferece também uma proteção vascular, uma ação antifibrótica, uma ação anti-inflamatória e propicia uma liberação de óxido nítrico, né? Ou seja, a ECA2 ela possui efeitos protetores sobre os órgãos, inclusive o sistema cardiovascular. Dessa forma, o SARS-CoV ele vai infectar a enzima conversora de angiotensina 2 e, com isso, nós vamos ter uma baixa expressão de ECA2. Passando para os mecanismos fisiopatológicos, nós vamos ter os mecanismos com os efeitos diretos e com os efeitos indiretos, né? Os efeitos diretos eles são causados pela infecção direta das células-alvo pelo vírus. E os efeitos indiretos eles vão ser causados, vão ser resultados pela resposta imune
pela reação inflamatória, pela disfunção circulatória e pela hipóxia, né? Então, a cardiotoxicidade direta, ela ocorre devido à toxicidade viral pela ECA2. Então, a ECA2, ela é um receptor, ela vai servir como receptor da proteína S, da proteína spike do vírus, e com o processamento dessa proteína S, através da protease transmembranar da serina 2, a TMPRSS2, nós vamos ter uma redução da expressão da ECA2. Quanto à desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós vamos ter um aumento da angiotensina 2 e nós vamos ter como consequência disso, nós vamos ter consequências negativas que vão ser a vasoconstrição, o aumento da resposta inflamatória, a coagulação sanguínea também, a fibrose tecidual e a hipertrofia. Além disso, nós vamos ter como mecanismo o dano endotelial e a tromboinflamação, a tempestade de citocinas, né, que é induzida por desregulação pelo desequilíbrio imunológico, e a hipoxemia, que ela é causada pela tempestade de citocina e pela disfunção endotelial. Lembrando que essa hipoxemia é devida à incompatibilidade entre o fornecimento e a demanda de oxigênio. Dessa forma, a partir desses mecanismos fisiopatológicos, nós vamos ter as manifestações cardiovasculares, que serão essas: a lesão cardíaca aguda, o infarto agudo do miocárdio, né, que é o IAM, a miocardite, a arritmia, a insuficiência cardíaca, o tromboembolismo venoso, consequente com a embolia pulmonar, e o choque. Dessa forma, concluímos que a ECA2 ela é de grande importância para o SARS-CoV-2 quanto à sua infecção, e a sua modulação nas respostas das células do hospedeiro, né? Incluindo as células do sistema cardiovascular. Então, por ser considerada a porta de entrada para o vírus no organismo humano, para o sistema cardiovascular, a ECA2 poderia funcionar como um potencial alvo terapêutico para o tratamento da Covid-19, como, por exemplo, a ECA2 recombinante humana, que está em estudo. Dessa forma, concluímos nosso trabalho e o nosso muito obrigado. Olá, eu sou Carmen Luiza Sartório e vou apresentar o trabalho intitulado A enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, como alvo benéfico em doenças cardiovasculares e seu papel controverso na Covid-19. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Fisiopatologia Cardiovascular e Laboratório de Estudos em Reatividade Vascular na Universidade Federal do Espírito Santo. A ECA2 é parte do braço benéfico do sistema renina-angiotensina-aldosterona, composto também por angiotensina 1-A7 e receptor mais, com propriedades vasodilatadoras, anti-inflamatória e antifibrótica. A ECA2 recebeu destaque atualmente durante a pandemia da Covid-19 por funcionar também como um canal funcional para a entrada do SARS-CoV-2 nas células. O aceturato de diminazeno é descrito como um estimulador catalítico da ECA2 com potencial benefício cardiovascular. O DIS levaria então ao aumento da geração de angiotensina 1-A7, interferindo dessa maneira com o remodelamento cardíaco e reatividade vascular. Nossos objetivos foram investigar o efeito crônico do DIS na disfunção cardíaca após infarto do miocárdio em ratos, bem como avaliar efeitos agudos do DIS na pressão arterial de ratos espontaneamente hipertensos
SHR, modelo este similar à hipertensão essencial em humanos, bem como analisar a reatividade do DISE em artérias mesentéricas de resistência, discutindo ainda o paradoxo do papel da ECA2 na Covid-19 e no sistema cardiovascular. Como materiais e métodos da primeira etapa, nós tivemos que ratos Wista machos foram infartados pela oclusão da coronária descendente anterior esquerda ou foram chão-operados. Após esse procedimento cirúrgico, receberam no subcutâneo uma DISE na dose de 15 mg quilo dia durante 28 dias ou veículo. O N por grupo foi de 8 animais e os dados foram expressos como média mais ou menos erro padrão da média. A análise foi a nova duas vias seguidas por pós-hoc de Bonferroni e a significância estabelecida em P menor que 0,05. Como resultados, nós devemos destacar que, apesar da área de infarto ter sido similar entre os grupos infartados, o uso de DISE foi capaz de prevenir o aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo após o infarto do miocárdio, sem alterar a pressão sistólica do ventrículo esquerdo. O DISE também melhorou a contratilidade do ventrículo esquerdo, como visto aqui no aumento do parâmetro DPDT positivo. E também melhorou o relaxamento que se encontrava reduzido após o infarto do miocárdio, como observado aqui pelo DPDT negativa. Sabendo que DPDT negativa indica uma disfunção diastólica e que este parâmetro é relacionado com redução da complacência ventricular, foi feita a curva pressão-volume, onde se viu que nos animais infartados a complacência arterial, a complacência ventricular estava reduzida após o infarto do miocárdio e o uso de DISE foi capaz de restaurar parcialmente este parâmetro. E um dos fatores que colaboram para que esta rigidez ventricular esteja aumentada é o acúmulo de colágeno intersticial. E, observando a análise de Picrocírios Red, foi visto que após o infarto do miocárdio havia um aumento da deposição de colágeno intersticial e houve uma redução de 18% deste parâmetro com o uso de DISE. Sendo assim, o DISE foi capaz de, após o infarto do miocárdio, melhorar os parâmetros de acúmulo de colágeno intersticial, também reduzindo a rigidez ventricular e melhorando a lusitropia. Nos protocolos realizados em animais SHR, foi realizado um protocolo in vivo com animais acordados, onde o DISE era administrado, após isso era administrado o inibidor da NO-sintase L-NAME e repetido o DISE. No segundo dia era feito o mesmo protocolo, porém com a injeção de A779, que é o inibidor do receptor MAS. Nós vemos aqui o efeito, então, da injeção aguda de DISE, que causou um efeito claramente hipotensor, tanto na pressão sistólica quanto diastólica. Porém, observando os inibidores, o uso de L-NAME ou A779 não alterou a pressão sistólica, enquanto que na pressão diastólica houve uma redução significativa, como visto aqui no efeito máximo, houve uma redução significativa da pressão diastólica sem efeito do A779. E como nós sabemos que a pressão diastólica é predominantemente regulada pela resistência periférica, testamos também o efeito do DISE em artérias mesentéricas de resistência num artefato Mulvaney, onde foi observado que a pré-incubação com DISE é capaz de reduzir a potência contrátil da fenilefrina, bem como a liberação basal de NO se encontra aumentada após a incubação com DISE, como observado pelo incremento contrátil após a adição de L-NAME, como observado nesse registro típico e aqui também neste gráfico de barras. Então, a liberação basal de NO também estaria aumentada após o uso do DISE. Com relação à capacidade vasodilatadora do DISE, também foi observada na curva dose-resposta que o DISE é vasodilatador
em artérias mesentéricas de resistência e seu efeito, tanto o efeito máximo, como observado aqui na área, sob a curva, quanto a sua sensibilidade, como observado no SC50, foram reduzidos pelo uso de L-Name, mostrando assim que tanto em vivo, no efeito hipotensor, quanto in vitro, no seu efeito vasodilatador, o uso de L-Name foi capaz de alterar a capacidade de ação do DISE, concluindo assim que o tratamento crônico do DISE após o infarto do miocárdio atenua as alterações hemodinâmicas e morfológicas induzidas pelo infarto do miocárdio em ratos. O DISE também tem efeito hipotensor agudamente em SHRs. E esse efeito parece ser pelo menos parcialmente mediado por óxido nítrico, como demonstrado em artérias mesentéricas de resistência. Ou seja, a ECA2 está relacionada a vias de proteção cardiovascular e também tem sido descrito como redutora da gravidade do dano pulmonar causado por Covid-19, mas também atua como um receptor funcional para SARS-CoV-2 nas células, influenciando assim sua infectividade e os desfechos relacionados à Covid-19. Então, estudos adicionais serão necessários para elucidar a função paradoxal da superregulação da ECA2 em diferentes condições fisiopatológicas. Muito obrigada. Olá, nosso trabalho abordou a atuação do enfermeiro na monitorização dos parâmetros hemodinâmicos do paciente em pós-operatório de TAV. A TAV, Transcatheter Aortic Valve Implantation, é um procedimento cirúrgico de implante de uma válvula bioprotésica através de um catéter implantado dentro da válvula aórtica nativa estenótica. A estenose aórtica é a doença valvar cardíaca mais comum. Caracteriza-se por alterações degenerativas das cúspides valvares que com a sua progressão culmina em uma disfunção ventricular final. A evolução da estenose aórtica é lenta, o que explica o aparecimento dos sintomas de gravidade, dor torácica, síncope e dispneia após os 60 anos. Acomete aproximadamente 3% da população com idade superior a 75 anos. Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, estima-se que em 2030 haverá 11 milhões de brasileiros nessa faixa etária. E, como consequência, aproximadamente 350 mil pacientes com estenose aórtica degenerativa. Quando sintomáticos, os pacientes têm piora significativa do prognóstico, apresentando média de sobrevivência de 2 a 3 anos. O único tratamento que modifica a história natural da estenose aórtica ainda é a intervenção valvar. A cirurgia a céu aberto com substituição valvar é o tratamento considerado padrão ouro, proporcionando melhora na qualidade de vida e maior sobrevida. A TAV tornou-se opção para as condições que são contraindicadas para a abordagem tradicional, como a de paciente inoperável e a dos pacientes de alto risco cirúrgico. Devido à complexidade do paciente no pós-operatório, a equipe assistencial deve possuir expertise para acompanhar e intervir quando necessário. Dentre as alterações sistêmicas possíveis, as hemodinâmicas tomam maior destaque.
devido às condições prévias e à atual manipulação. O profissional enfermeiro destaca-se neste processo. É o profissional que permanece em maior contato assistencial ao paciente, que possui formação técnica científica e é responsável pela equipe de enfermagem. É também o profissional capacitado à interpretação dos sinais de alerta de descompensação e responsável pelo acionamento de protocolos assistenciais correlacionados. Desta forma, nosso trabalho possui grande relevância para a compreensão desta realidade, de uma maior realização de procedimentos TAV, do reconhecimento das alterações dos parâmetros hemodinâmicos e da valorização e responsabilização do profissional enfermeiro neste contexto assistencial. Como objetivo, buscamos descrever a atuação do enfermeiro na avaliação dos parâmetros hemodinâmicos do paciente em pós-operatório de TAV. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, que após os procedimentos de inclusão foram obtidos 14 artigos para análise. Como resultado, tivemos que os distúrbios de condução elétrica, complicações vasculares obstrutivas e CIRS são as complicações de maior incidência. Fibrilação atrial e bloqueio de ramo estão entre os distúrbios elétricos. Ocorre maior complicação hemodinâmica distributiva se associada ao quadro de CIRS. Monitorização de ECG, pressão arterial, débito cardíaco, sangramentos e avaliação perfusional estão entre os parâmetros hemodinâmicos mínimos para avaliação diante de tal complexidade. A equipe de enfermagem é responsável pela monitorização contínua do paciente, identificando assim as primeiras alterações e acionando o fluxo de atendimento e intervenção. Como conclusão, as alterações hemodinâmicas deste paciente acarretam em complicações de alto impacto no seu estado geral. O profissional enfermeiro exerce papel fundamental neste processo. Possui capacidade técnica e científica para avaliação, interpretação e condução dos achados hemodinâmicos neste contexto. Recomenda-se que este profissional seja capacitado e se apoie em um protocolo para o manejo das alterações hemodinâmicas